Vamos falar nesse vídeo sobre sono, principalmente sobre insônia, que é um dos problemas mais frequentes, né? As pessoas reclamam muito de que não conseguem dormir. E, obviamente, vamos falar aqui nesse vídeo sobre algumas dicas, algumas coisas cientificamente comprovadas que vão te ajudar a dormir melhor. Aliás, eu vou começar uma série de vídeos para dar dicas importantes e que mudaram o jogo de vários dos meus pacientes, e meu próprio mesmo, e que me fizeram conseguir dormir muito melhor do que eu dormia antigamente. Então, se você tem interesse no assunto sono, fica aqui com a gente. E antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, eu quero mais uma vez me apresentar aqui. Para quem não me conhece, sou o Dr. Guilherme Peck, sou médico e eu costumo sempre falar que eu exerço a medicina única, aquela que junta os conceitos da medicina funcional com da medicina tradicional, não faz separação entre as duas, separa o que há de bom e de ruim das duas e que usa as melhores ferramentas também das duas nos meus pacientes, e eu procuro ensinar um pouco disso aqui nos vídeos no YouTube, e a gente vai aplicar então esses conceitos à insônia e principalmente como melhorar o seu sono. Você que provavelmente não está dormindo muito bem, e isso desde a pandemia, né, tem aumentado muito na frequência ali em relação ao número de pessoas que sofrem com insônia. E eu queria pedir aqui para o meu diretor colocar em tela para a gente já começar com alguns recados importantes que inicialmente vão te surpreender, mas que são necessários para que você comece a entender a importância, que é muito maior do que você acha, de dormir bem. Vamos lá. Tá vendo esse cara lourinho aqui? O nome desse cara aqui é Matt Walker. E esse cara aqui, ele é o cara que mais entende, mais estuda sono no mundo. Ele é autor de um best-seller chamado Por que Dormimos, um livro sensacional, recomendo esse livro. E tem algumas coisas interessantíssimas que ele pesquisou, que estão no livro, que eu quero passar aqui para vocês. Eu tenho muita preocupação com quem toma remédio para dormir, que é uma realidade de muita gente, inclusive de profissionais de saúde como eu. Por exemplo, o Matt Walker fala, e ele pesquisa isso, né, que quem toma pílula para dormir, principalmente benzodiazepínicos, Rivotril, Frontal e etc. e tal, tem um risco de ter câncer de 30% a 40% maior. E aí a gente precisa aqui ser honesto, né? Não dá para saber se são as pílulas em si que causam câncer ou se o indivíduo que toma pílula para dormir, ele tem hábitos de vida piores, né? E por isso eles têm um risco maior de causar câncer. É um estudo ali observacional, a gente não pode traçar uma relação causal, mas, de certa forma, a gente já sabe que o cara que toma, né, pílula para dormir, ele tem um risco maior de câncer. Agora, por outro lado, aqui a gente tem um outro efeito que a gente às vezes não sabe das pílulas para dormir, né, para os remédios, principalmente do Zolpidem, que é aumentar o risco de infecção. Aqui é causal. Então, quem toma Zolpidem, por exemplo, tem o risco de ter pneumonia, ter o risco de ter infecções urinárias. Às vezes você tem ali um monte de infecção e aí o remédio para dormir, que a princípio não tem nada a ver com a história, você achava até então, e ele está aumentando esse risco, porque quando você está dormindo bem, naturalmente, é a hora que seu sistema imune se recupera. Portanto, quando você toma um remédio para dormir, o que acontece basicamente é que você toma um nocaute. O sono não é normal. Então, as funções do sono, elas não são ali exercidas adequadamente, inclusive a imunológica, né? Então, por isso é que eu tenho um aumento de risco de infecção. E, gente, calma. Por quê? Porque eu estou aqui colocando algumas questões para vocês, mas ao longo dessa apresentação,
é óbvio que a gente vai vir com soluções, mas eu preciso chamar a sua atenção primeiro. E, para chamar a sua atenção, eu quero te explicar, e aqui é uma coisa bem legal, simples, mas vale muito a pena a gente entender como é que o sono funciona. Isso, às vezes, nos livros está muito complicado, né? É muito complicado e tal, mas eu vou tentar simplificar e acho que vai ficar mais fácil de entender. O nosso sono, ele acontece em ciclos. Então, a gente vai ao longo da noite, imagina que eu durmo 6, 7, 8 horas da noite. Aliás, o número de horas recomendados, em geral, ali, é entre 7 e 8 horas, e para pacientes idosos, ali, acima de 60, 65 anos, um pouco menos, entre 6 e 7 horas, essa é a maior parte das recomendações. Mas, durante essas horas, a gente vai passando por ciclos. Então, a gente entra num sono leve, depois vai para um sono profundo, depois vai para um sono REM, né? O sono REM, R-E-M, né? Eu vou até escrever aqui, ó, REM, que é Rapid Eye Movement, né? Que os olhos ficam se movimentando rapidamente. E depois que a gente passa essa fase REM, a gente pode até dar uma acordadinha normal e volta para o sono leve, depois profundo e depois o REM. E a gente faz ali, o idealmente é que a gente faça 5 ciclos desse ali, pelo menos, ao longo da noite. E é importante a gente saber o que acontece em cada fase, como entrar em cada fase para ter o benefício de cada fase, né? E é isso que eu quero explicar aqui para vocês agora. Então, vejam aqui como é que acontece essas fases, né? Então, o indivíduo aqui, ó, W é em inglês wake, né? Acordado. Então, o indivíduo ele dorme e ele demora mais ou menos aqui para chegar nesse estágio N3, que é o estágio do sono profundo. E esse estágio do sono profundo é um estágio caracterizado por uma atividade cerebral. Se você coloca aqui vários eletrodos na sua cabeça, dormindo, uma atividade cerebral lenta e grande, né? Que são chamadas as ondas ali, né, de sono profundo, mais ou menos assim. E essas ondas, elas causam ali algumas coisas importantes. Então, por exemplo, no cérebro, é nessa hora que a gente fixa a memória. Aliás, eu tenho uma coisa interessante para mostrar para vocês. Quando a gente está aprendendo algumas coisas, né? Então, eu estou aqui estudando sono. Essa memória, ela que eu aprendi, que eu li, ela vai para uma região do cérebro chamada hipocampo, que é como se fosse uma memória RAM, né? Uma memória ali de curto prazo. E é durante a fase 3 do sono em que eu mando essa memória para o córtex, que é como se fosse ali o HD, é onde eu fixo, eu faço a memória do longo prazo. Então, eu tenho um benefício desse sono profundo, principalmente na memória, porque eu limpo aqui o hipocampo, então eu fico com mais espaço para aprender mais no próximo dia. Então, é importante eu dormir para aprender e também é importante eu dormir profundamente para pegar a memória em si e colocar ela no meu HD, né? Fazer com que ela fique também ali a longo prazo disponível. Então, por exemplo, olha só, Guilherme, olha que interessante. Olha, Venvance, né, que é uma coisa muito comum aqui entre os jovens. Venvance, todo mundo tem a impressão de que você fica com mais foco, aprende mais, etc e tal. Sabe o que o Venvance faz? O Venvance, eu vou colocar aqui em amarelo, ó, ele vai aumentar o influxo de informação para a sua... Ficou ruim aqui em amarelo, né? Vamos botar em preto. Ele vai aumentar o influxo de informação aqui, ó, para o seu hipocampo. Só que o Venvance, minha gente, faz com que você durma mal, né? O Venvance atrapalha essa fase 3 do sono. Então, você tem a sensação de que aprendeu mais, no entanto, 2 dias depois, já não sabe mais nada, porque não colocou a memória no HD. Então, assim, a pessoa toma, vai lembrar ali 2 dias. Depois, esqueceu tudo, não lembra mais nada.
Então, aqui ó, a gente já está fazendo uma correlação clínica, né, dessas fases do sono com ali algumas situações comuns do nosso dia a dia. Além disso, né, deixa eu voltar aqui, além disso, nessa fase 3, além dessa questão da memória, eu tenho também outros benefícios, né? Então, aqui é onde eu tenho ali a recuperação muscular. É muito importante para atletas, por exemplo. É aqui que eu recupero, né, a minha musculatura, o cansaço físico. É importante também ali para alguns hormônios, né, como a insulina. Enfim, é a fase que talvez seja mais importante, né? Ela e a fase REM. Mas eu quero que vocês guardem essa história da recuperação muscular e também da memória, da transformação da memória de curto prazo para a memória em longo prazo. Aqui também é muito importante para quem tem pressão alta, porque os níveis pressóricos baixam bastante. Enfim, é um sono bastante importante. Logo depois, você vê que você demorou mais ou menos 30 minutos para atingir esse sono aqui, e logo depois você vai para isso aqui que está em vermelho, que é exatamente o sono REM. E o sono REM é um sono, é a hora dos sonhos. É um sono muito doido, porque é um sono que você tem ali uma frequência muito alta na sua cabeça, então tem disparos neuronais, né? Se esse aqui era o sono profundo, eu diria que esse aqui, ó, é o sono REM, né? Os olhos ficam mexendo e você fica completamente paralisado. É nessa hora que você sonha, é nessa hora que você tem aquela sensação de que você quer acordar e fica parado, exatamente por isso. E o sono REM, ele tem uma importância que é uma importância para as emoções. Então, é durante o sono REM que a gente interpreta o que aconteceu dos nossos dias, dos nossos relacionamentos e coloca no lugar certo, com o tamanho certo no nosso cérebro. Então, por exemplo, né, a gente, pessoas que não têm o sono REM adequado, eles estão mais depressivos, são mais compulsivos, são mais sozinhos, porque ele é responsável por fazer a conexão daquilo que a gente aprendeu no mundo com a forma com que a gente interpreta emocionalmente. E mais ainda, ele é importante para a memória também, porque não basta a memória estar lá no nosso HD, a memória precisa estar no HD e precisa se conectar a tudo que a gente já sabe. E no sono REM que isso acontece. Tá? Então, essas aqui são as fases do sono. Aprendam isso. E aí, existem várias formas da gente melhorar isso. E vocês já sabem, né? Diminuir ali a quantidade de luz à noite. Existem alguns suplementos, eu vou falar sobre isso em outros vídeos. E existem uma série de coisas. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa chamada temperatura. Gente, para o nosso motor desligar à noite, precisa estar escuro e frio. Ele precisa desaquecer. Frio não, mas desaquecer. Isso é importante. A gente ouve muito falar em luz, a gente ouve falar muito escuro e etc e tal, e melatonina. Mas uma coisa que pouca gente fala é que você precisa desaquecer para dormir. Desaquecer a temperatura. É muito mais fácil dormir no frio do que no calor, né? Lá na época da caverna, o pessoal ele entrava para dormir exatamente quando esfriava, né? Não só quando escurecia. Então, isso é algo importante. E isso está comprovado. O próprio Matt Walker fala no livro dele que pacientes que reduzem a temperatura, né, são menos vulneráveis à insônia. Né? E mais ainda, ó, eu tenho outros estudos mostrando que se eu tomo um banho quente à noite, né, eu tenho aqui, ó, depois de um banho quente, eu tenho uma melhora do sono, né, desse sono profundo, slow wave sleep, e também do sono mais profundo ainda, né, o estágio 4.
óbvio que é tomar banho quente e desaquecer. Então, o ideal é que você aqueça, seja por sauna, seja por banho quente, e entre depois numa temperatura ali em torno de 19, 18 graus. Parece besteira, mas isso é pouco falado e ajuda demais, ajuda muito. Então, fica essa dica como a primeira aqui da nossa série de vídeos sobre sono. Aliás, eu quero saber se você tem dúvidas sobre sono, sobre como dormir melhor, dúvidas que eu ainda não falei nessa aula, para que você coloque aqui nos comentários e eu possa ler todos os comentários e vou responder. Eu estou pensando em fazer ali uma série de vídeos sobre suplementos e sono, sobre outras alternativas, sobre exercício e sono. Então, me diz aqui o que você mais quer saber, que eu vou preparar uma série de vídeos para isso. Mas nesse aqui eu queria deixar essa dica de você, se você tem dificuldade para dormir, uma das coisas que você pode fazer, além de tudo que você já sabe, da questão do escuro, da questão de diminuir a cafeína à noite, de diminuir álcool e etc e tal, mas esse desaquecimento com uma sauna ou um banho quente e logo depois entrar ali, né, num ambiente um pouco mais frio. Isso vai dizer para o seu corpo que está na hora de dormir e isso é comprovado. Então, muito bem, iniciamos aqui essa série sobre sono e eu espero que você tenha gostado e eu te peço para, se você gostou, se inscreva aqui no canal para receber, então, vários outros vídeos e conteúdos médicos sobre sono, sobre diversos outros assuntos, sempre misturando essa medicina funcional com a medicina tradicional, nisso que eu chamo de medicina única. Nos vemos no próximo vídeo.